Ó, chegou a nossa convidada. Vamos colocar aquela... Boa tarde. Oi, boa tarde, Júlia. Tudo bem? Eu peço desculpas pela demora, hoje tá uma loucura aqui. A semana foi curta, mas trabalhosa. Sim, eu expliquei pro pessoal aqui que surgiu uma reunião de imprevisto aí, né, e tu não teve o que fazer, né? Mas eu e o mestre dos magos aí fizemos a parte inicial aí do nosso quadro. Que bom. E aí, Júlia, como é que tá? Tudo bem? Tudo tranquilo? Fora o trabalho? Que bom que tem trabalho, né? Tudo bem, graças a Deus. Que bom que tem trabalho, sim. Inclusive a parte do trabalho tá tudo bem também. Esse teu trabalho aí ainda faz parte do letramento digital? Ainda tem a ver com a Seduc ou é outras? Sim, eu sou também do grupo da tutoria, né? Eu faço parte da parte da tutoria do projeto, que atende aos professores no chat do suporte. Então a gente estava em reunião sobre isso. Agora, inclusive, o meu horário começa geralmente às 4 horas, às 16, eu hoje posterguei para 5 para poder participar. No fim teve a reunião antes, enfim. Pode falar, eu fiquei praticamente até as 4 da manhã te estudando. No vídeo, é verdade. Vendo as lives tipo aula? Não, sabe a última live que vocês fizeram, a 30ª, eu acho, né? Sim, e ali, claro, a gente chamou todos os componentes, né? O Márcio chamou todos os componentes ali que participaram de tudo que aconteceu nos bastidores ali do letramento. E vai fazer a apresentação. Mas aí eu tenho algumas coisas que eu gostaria muito de te perguntar, assim, que eu fiquei bem curioso de saber, né? Tu que foi que fez a parte da supervisão, da tutoria, também tu que inventou de acordo com o Márcio, né? O tipo aula, é verdade ou não é? Que inventei, pediram, né? O pessoal pediu. O nome que inventou, na verdade, não fui eu, foi minha mãe. Mas eu que organizei, eu planejei as aulas. As aulas não, né? As tipo aulas. Se disser para eles que são aulas, eles não vão querer participar. E agora a gente retoma também, para consideração de importantes, né? Só pra gente voltar um pouquinho aí, eu queria deixar tu te apresentar, assim, a tua formação, né? Que curso que tu fez, né? Se tu fez alguma coisa nessa área de informática, só pra gente, o pessoal se situar aí depois. Eu sou, na verdade, formada em Direito. Eu tô fazendo uma pós-graduação em Direito Penal e Processual Penal, uma especialização. Nada a ver com o contexto. Mas eu também, quando entrei para a faculdade de Direito, o pessoal já não achou que tivesse a ver, porque desde o tempo da escola eu já trabalhava com dança. Saindo da escola eu passei a trabalhar com dança e com música. Então, até o começo da pandemia era com isso que eu trabalhava. Eu dava aula de dança numa escola particular, com contrato com carteira assinada, né? E aí no começo do ano eu acabei sendo desligada da escola porque terceirizaram a atividade da dança, que era atividade contratada pela escola, e acabaram terceirizando. Enfim, a cultura está se perdendo no Brasil todo, dentro do ambiente da educação, acaba que também interfere, né? E aí, quando começou a quarentena, eu trabalhei com produção de eventos já, eu trabalhei com diversas coisas, eu sempre fui muito resiliente, eu fui atrás do que precisavam de mim. Então, no começo da quarentena, eu fiz a certificação Google, e quando iniciou, já tinha iniciado, mas quando eu tomei conhecimento do projeto, eu me ofereci, na verdade, para ajudar, não era para participar de forma mais ativa, mas é que a gente não, quando tudo iniciou, não se tinha tanta noção de como que ia ser, né? De quanto tempo a gente ia precisar disso, enfim. Então a gente foi aprofundando o trabalho e o conhecimento dentro das ferramentas digitais através à medida que foi avançando a pandemia. Sim. Eu me lembro que a primeira vez que eu te vi nos vídeos foi aqueles tutoriais explicando como fazer o e-mail educar, né? Acho que foi um dos primeiros ali, né? Foi. Nunca fui tão xingada na minha vida. É mesmo? Nos comentários, o vídeo que foi para a criação da conta educacional para os estudantes, a gente teve muitos... A gente teve não, né? A Secretaria de Educação teve muito problema nesse começo. Em função da criação, problemas de relacionar o Easy com a conta educacional. E aí, bastante gente... Tá tudo errado, parece que eu não existo, que eu sou um fantasma.
Obrigada, você fez a minha avó me chamar de incompetente, porque eu não sei nem criar um e-mail. Vai te xingar Meu mesmo. Deus. Mas faz parte. Eu tenho uma ideia, porque eu também fiquei encarregado lá na escola de fazer, né, de ajudar os alunos, né, a fazerem o e-mail do cara, né? E aí eu fiz um tutorial também, só que o meu tutorial eu mostrava só colocando o número da matrícula, o nome lá em cima e o número da matrícula, porque como que eu sugeri para o aluno fazer com o nome da mãe, não funcionou. E aí então eu peguei e fiz um tutorial assim, aí começaram a me cobrar lá também. Mas não, existe uma outra maneira, que é colocando o nome da mãe. Aí eu tinha que explicar, não, eu não fiz assim, porque assim eu não consegui. Eu consegui só com o número da matrícula. Nunca tá bom o suficiente. Mas sabe que a minha mãe é professora da rede, né? E ela é vice-diretora da escola. E eu também, ela criou a conta para alguns dos alunos e me pediu ajuda quando ela não conseguia. E em alguns momentos eu passei aperto também. Eu dizia, mas por que não tá dando? Aí eu trocava um Z, trocava um S, botava só o primeiro nome da mãe. Uma amiga minha também tem uma filha na rede. Disse, Júlia, já tentei tudo. Botei todo o meu nome, botei todo o nome do meu marido, não consigo. Aí eu fui lá, botei só o primeiro nome dela e disse, ó, tá aí, pronto. Tu vê, né? Teve uns... A maioria eu conseguia fácil, mas teve alguns que não tinha jeito. Aí eu comecei a ver depois que o aluno também tinha algum problema lá no Easy. Alguma informação de CPF da mãe ou do pai estava faltando, e aí por isso que não estava aceitando, né? Então aí alguns eu fiz contato com a secretaria da escola e ela conseguiu resolver, né? Sim. Eu vou passar a palavra para ti fazer a tua pergunta aí. Não, eu estava vendo nessa live, né, nessa 30ª live, que eu achei muito bacana, assisti toda ela. Eu estava vendo que o Márcio disse que tu foi responsável pelo um nome em inglês lá, background, né, do letramento, e que tu fez 150 vídeos tutoriais nesse espaço curto de tempo. É verdade isso? Sim, é verdade. Na verdade, quando começou a questão da gravação dos vídeos, a gente acabou tendo que gravar mais de uma vez porque alteraram algumas coisas. Mudou a fundação que era responsável pelo projeto também, né? Então a gente teve que regravar porque tinha colocado o logo, tinha se perdido o vídeo, a gente teve que regravar várias vezes e gravar muita coisa. Tem material que tá gravado também que ainda não subiu para o YouTube. Tem ainda alguns vídeos que precisam ser finalizadas a edição para poder subir, então foi produzido bastante material. E as transmissões de todas as 30 lives, o primeiro Tira Dúvidas também eu fiz, né? Porque eu tinha gravado o vídeo à tarde com as dúvidas, e aí na hora de fazer a transmissão, deu algum problema que eu não conseguia abrir o vídeo, e eu quem fiz as transmissões. Então, eu tava tentando ali, já tinha passado 10 minutos e eu tava com o cabelo preso, sentada, né, trabalhando. Aí eu só disse assim, ó, liga as luzes, soltei o cabelo e disse, eu vou entrar no ar. Avisei a intérprete, vou fazer ao vivo. E entrei. Aí muitos professores reclamaram que eu falava muito rápido. Eu disse, sim, eu tava muito nervosa, eu nem sabia o que estava acontecendo. A pobre da intérprete sofreu, cansada. Mas, fora a gravação dos vídeos, a gravação, a edição, essas coisas, foi a transmissão em si. Eu sempre estive junto com o professor Márcio daí. Eu sempre fiz a entrega dos comentários. E essa parte a maioria dos Tira Dúvidas não era contigo. Não. Era com a Maide. Com a Maide, isso. Eu fiz só esse primeiro. Porque não... A gente, ao invés de fazer ao vivo, ia fazer com a gravação de vídeos. A proposta era essa. Que não fosse com interação. Júlia, esse streamer, tu que fazia toda essa parte, né? E tu aprendeu por conta? Como é que foi? Eu, no começo da quarentena, já comecei a estudar isso. Porque, na verdade, como eu trabalho com uma banda e o meu companheiro é músico, a gente queria fazer lives, né? Pra manter o contato com o público, se manter ativo enquanto artista nesse período que não podia estar em contato. E a gente foi convidado para fazer algumas lives, então eu acabei estudando isso e aprendendo todos esses tipos de configurações, essas coisas. Tudo dentro da pandemia. Certificação do Google, né? Tenho, certificação Google, tenho. Tem essa certificação ali. Eu até estava comentando com o Sérgio que é uma certificação que não é fácil de conseguir, né? Não é fácil de passar naquela prova, né? Pelo menos os comentários que eu vi, né?
achar assim que fica Na melhor. verdade, como eu já tinha usado as ferramentas, e quando eu iniciou a pandemia, eu também iniciei minha pós-graduação, e eu tive que usar essas ferramentas digitais, acabei estudando sobre elas. E aí eu já conhecia um pouquinho melhor, eu fiz os exercícios que tinha que fazer, e a prova foi bem tranquila. Foi muito mais fácil Sim. do que a prova de concurso. Eu tava falando pra ele que eu não cheguei a fazer a prova porque eu não vi que chegou e-mail pra mim, passou a data e acabei perdendo a data da prova. A Seduc tinha fornecido algumas, mas algumas pessoas me relataram que não era muito fácil de passar, né, na prova. Eu não sei, né, porque eu não cheguei a fazer, né. Eu acho que é questão de se apropriar mesmo, depois, a partir do momento que tu já tá mexendo na ferramenta, é mais tranquilo de tu conseguir fazer. Porque assim, ali no Google, a gente estava vendo agora, um pouco a gente estava comentando, que tem muitas funcionalidades que a gente não faz nem ideia, né? Por exemplo, assim, eu uso bastante o G-Drive, uso bastante o Google Formulários ali, mas, por exemplo, no e-mail eu não usava muito, né? No e-mail eu não usava muitas funcionalidades do e-mail ali. E aí, um dia assistindo o vídeo, eu vi, pô, mas tem quanta coisa que dá para usar no e-mail que eu não fazia nem ideia, né? Então, assim, não é. A gente fica pensando só num aplicativo, mas tem um monte de aplicativos, né, da Google, né? Eu desde pequena eu sempre me interessei muito por essa área da inovação e da comunicação. Então, eu já tinha assinatura do e-mail há muito tempo. Eu já conhecia a questão da nuvem por usar muito mais até o OneDrive, a Microsoft, do que propriamente a Google. Em função de usar o Word e não o Google Documentos, né? Agora que eu troquei e acabo usando sempre o Google Documentos. Mas eu já tinha essa vivência de nuvem e de ambiente digital. Sim. Vocês tinham noção, assim, quando vocês começaram a fazer o planejamento, que vocês iam ter níveis tão diferentes de formação, porque assim como tu tem o professor que não usava em nada a tecnologia, a aula era totalmente, né, analógica, digamos assim, né, lá no quadro e tal, tu tinha professores que nem eu e o Sérgio que já usavam. Eu inclusive, e isso eu ia te perguntar também, eu já fazia tutoriais do Google, tanto que quando começou o letramento digital, eu já tinha acho que uns 10 tutoriais do Classic, né? E o Sérgio também já tinha feito alguns. Vocês tinham essa noção que existia uma disparidade tão grande dos professores? Eu vou falar por mim enquanto a minha participação, né? Não posso falar em nome do projeto. Mas eu não tinha tanta noção. Quando eu comecei a produzir o material e a gente foi começando a construir os roteiros, que isso foi junto com a Maide, né? Ela dizia, tem que explicar bem explicadinho, porque os professores tem muito professor que não consegue, que não entende se a gente ir direto. Cada coisa que tu for fazer, cada passo tem que explicar. E eu ficava pensando, não pode, gente. Como é que ele não vai saber clicar ali para minimizar a tela? E realmente, daí a gente agora, tendo o contato, né? Os professores, tem professor que chegou no suporte com a gente, no chat, e disse, olha, eu só sei ligar o meu computador, eu preciso que tu me diga o que eu faço a partir daí. E daí a gente para assim e diz, bom, primeiro, parabéns por ter chegado até aqui, chegado até o suporte. Agora eu vou te mostrar como é que a gente faz para chegar no Meet, e a partir daí a gente começa... Eu posso te mostrar de uma forma como fazer para usar o computador do jeito que der, né? Sim. Mas eu não sabia que tinha essa diferenciação tão grande, porque a gente não tem ideia, eu não tinha ideia do número de pessoas que tinham, né? São 60 mil professores na rede. Então, agora pensando, é óbvio que vai ter uma diferença muito grande. Vai ter o pessoal do interior, vai ter o pessoal da aldeia indígena, que não tem esse contato. Mas quando começou, eu não tinha essa ideia, não, essa noção. Eu acabei fazendo tudo muito explicado, sempre parando, porque foi a programação do projeto. Sim. Sérgio, quer fazer a tua pergunta? Não, eu queria dizer que o pessoal pensou muito no letramento dos professores, né? E a gente, entre os professores, a gente falava muito que havia, né, uma tendência a fazer um letramento para os professores e parecia que estava se esquecendo dos alunos. Aí ontem, assistindo a live, eu vi que tu que fez essa parte, né, de entrar em contato com os alunos, fazendo esses vídeos direto para os alunos, inclusive com o nome bem característico da juventude, tipo aula, né? E aí eu me lembro que tu comentou que durante as lives
havia assim alguma manifestação assim da gurizada que é bem próprio deles. O Viegas e eu fazemos meet e a gente nota que eles conversam entre eles umas bobagens assim, né? E depois tu disse que aos poucos eles foram amadurecendo assim, ó, e aproveitando mais o letramento, né? E aí a pergunta que eu faço para ti é a seguinte: a gurizada, a maioria sabe jogar na internet, sabe entrar nas redes sociais e tal, né? Mas quando é para fazer algum trabalho no Word, em algum aplicativo específico de educação, eles não tinham esse conhecimento. Mas eles têm facilidade, é ou não é verdade? Com certeza, com certeza. Eles têm facilidade, às vezes têm a preguiça de não fazer. E acho que falhou a câmera aqui. Peraí, deixa eu trocar. E aí, quando foi tida a ideia do tipo... Ah, não, voltou minha câmera, né? Quando surgiu a ideia do tipo aula, foram alguns professores que disseram: eu tô aprendendo, mas meus alunos não sabem entregar as coisas, meus alunos não conseguem fazer, eu passo para eles não fazem, eu não sei como explicar. Porque daí o professor já teria que ter duas preocupações, né? Aprender a utilizar a ferramenta e ainda aprender a ensinar o aluno. Porque vocês que já têm mais experiência, é tranquilo, mas tem muito professor que não sabia utilizar, que tá aprendendo agora e ainda ia ter que ensinar. Então eles pediram para fazer e muitos dos professores comentaram isso, e eu disse, vamos fazer então uma coisa que seja bem a linguagem deles. E aí, eu tenho irmãos mais novos que jogam, e eu gosto também da questão de videogame. Do celular eu não sou tanto de jogar, mas quando eu tinha Mario Bros, eu jogava Sonic. E aí eu disse, botei no primeiro tipo aula, o pessoal tava bem tenso, assim. Ai, mas como é que tu vai falar com eles? Tu vai estar sozinha ali pra falar, tanto que o professor Márcio entrou antes, apresentou, fez a introdução. Eu disse, além de eu queria ter feito desde o começo uma conversa mais séria com eles. E disseram, não, é pra ser uma coisa muito informal, que tu só vai falar ali as coisas, não precisa ficar acompanhando o chat, porque realmente no começo, assim como na live dos professores, no começo ficam conversando entre eles, né? Não querem saber do que eu tô falando, eles vão ficar conversando ali, e aí a partir do momento em que eu passo a não dar bola, ou então dar bola só pra coisas que realmente vão somar, começam a interagir de forma mais que impacta mais no que eu tô falando, né? Que conversa melhor com o que tá acontecendo na live. E aí eu queria no começo ter dito pra eles, quem ficar fazendo bagunça aí, lembrem que tem pais assistindo junto, né? Igual a gente tá dando espaço pra vocês comentarem, vocês vão ficar sem recreio. Mas disseram que não, eu não podia chegar assim, metendo bronca. Então eu cheguei falando, fiquei, jogar Free Fire, e aí acabamos criando uma intimidade, assim, entre nós. Sim. Tem alguns que entram depois, comentam as coisas no Instagram do Educa Digital, ou então... E daí eu mando áudio pra eles, que legal que tu assistiu e tal. Aí comentam nos outros vídeos, ou então fazem comentários na própria live, assim, acabou se tornando uma relação mais amigável. Eu tenho vontade, inclusive, de depois, após finalizada toda essa questão da pandemia, ano que vem, de repente, eu ia até lá, algumas escolas, né, onde tiveram mais interações, que os alunos realmente participaram, porque às vezes colocam ali a sua CREA, a escola, e conversar com eles de forma direta, dizer, pessoal, né, a gente estava conversando lá sobre abrir a câmera no Meet, agora a gente está aqui conversando de forma aberta e o espaço segue aberto para eles, né? Sim, porque eles se sentem meio excluídos. Inclusive, quando eu fiz, sem querer, eu estava fazendo o teste de uma transmissão e abriu o teste ao vivo, público, que eu sempre faço teste não listado, né? E aí abriu o teste público, eu só abri a live e já tinha umas 10 pessoas online, 7 likes na live. Eu disse, gente, eles estão esperando por isso, eles querem essa... Já estavam online. Mas assim, em média, quantos que entravam nessas tipo aula? Quantos alunos mais ou menos entravam? A primeira, como foi muito divulgada, tava todo mundo esperando muito e muitos profs fizeram atividades sobre a live, eles... já vejo isso aí. Eles foram 30 e poucos mil e tiveram juntos, ao vivo comigo, eu acho que 24 mil ou 26. Foi bastante gente. Aí nas demais já tinha no máximo 2.000 pessoas, assim, ao vivo. Assistiam depois. Tá, eu tenho muita curiosidade sobre isso,
o Júlio, porque ontem mesmo eu fiz uma live com as diretoras, né, das escolas estaduais de Porto Alegre, e teve bastante gente online, né? Não chegava nem perto, né, disso, nem de 2.000, né? Mas mesmo assim foi bastante gente do que eu já estou acostumado nas minhas lives aí. E eu não conseguia dar conta, porque eu fico naquela coisa que eu quero colocar, eu quero comentar as mensagens do pessoal, mas aí não dá para te comentar todas, né? E eu ficava até frustrado, porque eu queria ler todas as mensagens, queria colocar na tela e não conseguia, né? Tu conseguia nessas lives, assim, tu conseguia analisar alguns comentários ali, ou tinha alguém que te auxiliava, te dizia, tem um comentário interessante. Nas minhas do tipo aula que eu participei, eu sempre tinha alguém comigo, alguém da produção, uma ou duas pessoas que vão dizendo, né? Ali teve um comentário interessante, a gente tem um documento que fica aberto, e aí eles escrevem ali o comentário ou a dúvida que tenha, da mesma forma com as lives dos professores, né? A gente vai escrevendo ali para que possa falar. No final das contas, lá pelas últimas lives, eu já deixava aberto aqui nos comentários para eu conseguir visualizar o que falavam. A última falaram muito do tal do Xandão. E aí eu acabei parando de olhar esse pessoal, para de falar do Xandão, presta atenção aqui em mim. Sim. Aí fizeram uns aplausos para os professores, né? Não sei se vocês chegaram a ver, que eu podia ter uma salva de palmas deles, começaram a mandar e disse, essa interação é a interação que era aí que eu precisava chegar. Claro, isso é legal. Mas aí eu consigo acompanhar pouca coisa, assim. Sim, pois é, eu fico imaginando, né? Porque com bem menos pessoas online aqui, eu não conseguia dar conta de tanta mensagem, né? E xingamento, tinha xingamento? Na primeira live ainda teve mais xingamento, assim, quanto que tá ganhando pra passar essa vergonha? Né? Sai daí, sua feia. Mas essas coisas, assim, bobagens, não chegam perto dos questionamentos que tem nas lives dos professores, por exemplo. Eram esse xingamento mais, sem pressão, aqui é Xandão, quem é tu? Eu sou Xandão. Essas coisas assim. Aí que eu queria chegar, Júlia, porque eu entrevistei o Márcio também, né? E no dia da entrevista eu perguntei para ele sobre os xingamentos, né? Porque dos professores a coisa fica bem pesada, né? Porque tem muitas reivindicações, né? Principalmente no que tange a esses assuntos aí, né? Das aulas remotas e tal, né? E aí, então, eu perguntei para ele, não chegou a fazer de professores, né? Ou só no primeiro dia? Se eu fiz junto? Chegou a fazer alguma live de professor? Só tu não, né? Tu fez acompanhando... Não. Só a do tipo aula. A do Tira Dúvidas. A primeira do Tira Dúvidas, mas foi só essa. Sim. E aí, essa eu nem vi comentário, porque eu tava tão nervosa que eu nem sei o que aconteceu. Sim. Tem o comentário do Ulisses aqui. Tu quer ler isso, Sérgio? Consegue? Aconteceu muito dos alunos enviarem atividade e quando ia abrir não tinha nada anexado. Este era um problema dos alunos ao usar o Google Sala de Aula. Eu não sei se é bem para mim essa questão, né? Mas o que eu vi de muitos professores que entraram em contato com a gente no chat falando sobre isso, a gente vai acessar a conta e, na verdade, o aluno marca como concluída e acabou não concluindo, né? Assim como as atividades do curso de letramento digital. Às vezes a gente alguns profs marcam como concluída para sair ali da guia de pendentes e não entrega atividade. Formulário, então, especialmente, né? Eles vão lá, marcam que fizeram formulário e o professor diz, mas eu não encontrei o nome dele nas respostas do formulário, a Google não deve ter dado algum problema no aplicativo. E, na verdade, nem foi problema no aplicativo, é só porque o aluno realmente marcou como concluída e deixou de anexar alguma coisa. É possível, né? Tem algumas falhas do Google, né, o Júlia, que nem, por exemplo, a questão de devolver, né, a atividade, né? Quando tu coloca uma atividade sem nota, né, tu devolve para o aluno. Aí eles olham lá, o professor devolveu. Se tu não escrever nada como corrigido, né, ele devolve para ti de novo. E aí fica nessa. Isso eu comentei até com o Márcio, né? Fica devolve para lá, devolve para cá. Eu comentei com os alunos na live. Na última aula eu fiz uma competição, né, pelo Mentimeter, e aí uma das questões era, quando o meu professor me devolve a minha atividade que ele já corrigiu, e aparece o botão enviar novamente, o que eu faço? Não envia novamente. Mas é uma coisa que não precisaria, né, que deve ser adaptado em seguida, não vai ficar para sempre assim, acho que vai ser uma evolução da ferramenta. Uhum. O típico da falha de que quem elaborou não é professor, né, Júlia?
Aí é que eu acho que tá o erro, né? Mas sabe como é que eu resolvi isso? Nunca mais tive problema. Eu faço um comentário sempre. Eu devolvo dizendo assim, ok, está corrigido, ou eu faço um elogio, ou eu faço uma observação, aí eles não devolvem mais. O problema é que o professor devolve e não escreve nada. Tem que haver essa interação, né? Acho que é isso, na verdade, a avaliação é isso, né? A avaliação não é só dar nota, é também dizer para o aluno se ele está no caminho certo ou se ele está perdido. Certo. Aquilo que tu tinha dito agora há pouco, eu não consegui perguntar para ti, né? Sobre o retorno daquilo que tu trabalhou com os alunos durante as lives, né? Tu poderia até chamar de papo de aluno, né? Porque eu tenho a impressão que quem inventou o papo de professor foi tu também, ou não? Não. O papo de professor, ele antes do... Já tinha começado as aulas, o projeto já tinha iniciado, mas foi uma ideia que surgiu lá no comecinho, que já era para ter sido feito, na verdade. Como o projeto demorou muito a começar, a gente ia ter começado o Papo de Prof antes, só que a gente achou melhor não dar essa introdução através do canal do Educa Digital e deixar que a Secretaria de Educação fizesse. Porque a ideia do Papo de Prof, além de conversar com professores para entender essa vivência e conhecer as práticas, como foi mais ou menos a última trilha do curso de capacitação, é também poder, de alguma forma, fazer uma mentoria para os professores que tiverem essa necessidade, né? Eu tenho uma aula muito legal presencial, mas eu não estou conseguindo fazer essa aula ser tão interessante de forma remota. Então, nós do Educa Digital conseguimos, especialmente o professor Márcio, né, consegue de alguma forma ajudar o professor a tornar essa aula mais tecnológica, para que ele consiga dar essa aula excelente que ele é, um excelente professor, ele dá essa aula excelente presencialmente, não está conseguindo colocar no meio digital. Sim, chegou dentro desse mesmo contexto, chegou a surgir a ideia de chamar de papo de professor, e eu já te explico por que eu estou te fazendo essa pergunta. Papo de professor... Não, os nomes, na verdade, que surgiram fora Papo de Prof, que foi o mais amigável, assim, foi prosa de prof. Foi tudo de prof, que é mais carinhoso. Eu te pergunto pelo seguinte, porque lá na minha página, no Café com o Professor Viegas, nós fizemos 3 lives por semana, né? E um dos quadros que eu faço é com o professor de Sergipe. E nós colocamos o nome Papo de Professor. Aí eu fiquei pensando assim, será que... Porque o Márcio, né, me conhece ali, eu já entrevistei ele, conhece a página e tudo. Será que talvez ele tenha pensado nisso, Papo de Professor, mas aí já existia um e de repente tentou não usar o mesmo, né? Não sei se ele chegou a ver já, mas a gente, quando pensou o nome, a gente procurou no Google, né? Pra ver se tinha alguma coisa. E tinha Papo de Profs. Só que é um canal. E eu achei que isso pudesse ficar confuso, daí surgiu a ideia do prosa de prof. Mas, de qualquer forma, ele já tinha feito o registro do domínio na internet para poder fazer o site, então acabou ficando o Papo de Prof mesmo. Tem um outro comentário aí do Ulisses. Um detalhe importante eram os e-mails dos alunos antes do Educar. Tu não conseguias reconhecer quem era o aluno a partir do endereço eletrônico. Agora acabou. Pediu para falar sobre a ética digital. No caso, a ética digital de o professor poder saber quem é o aluno? Não entendi bem a pergunta. Porque realmente, né, antes, até hoje, quando o aluno resolve... Quando eu tive contato com os alunos, alguns entravam com a sua conta pessoal, por exemplo, no Meet, para eu conversar com eles, e eles entravam com a sua conta gamer. Aí era um nome nada a ver, que eu não sabia o que significava. Mas... E aí ia confundir muito o professor, né? E aí acaba entrando, muitas vezes, podem entrar pessoas que não são da turma e a gente nem sabe. Sim. Ele confirmou, a pergunta era essa mesmo, né? Eu tive essa experiência, né? Ano passado nós criamos o Classroom para as turmas desde 2019, eu e o Ulisses até. E tinha muito esse problema do aluno ter um nick ali, né? Não era o nome dele. E aí, nem a foto dele, né? Não fazia ideia de quem ele era, né? Sérgio, tu tem mais uma pergunta pra gente?
Ele disse pra... Ô, Júlia, assim, nós não vamos te alugar muito, né? Porque ele me disse que tem 30 perguntas anotadas ali. Meu Deus. Tô me preparando para ser bombardeada. Não, ô Júlia, eu ia te fazer uma pergunta sobre... Mas tu já respondeu de alguma forma. É o seguinte, logo que aconteceu a pandemia, tu tinha pouco conhecimento, né? E eu também. Eu acabei aprendendo muito durante esse distanciamento social, porque eu acabei investindo bastante em conhecimento dessa parte tecnológica para a educação, né? Quando tu entrou, é isso que eu ia perguntar, né? Quando tu entrou nesse projeto aí, tu tinha todo esse conhecimento que tu tem agora? Nunca, né? Eu hoje tenho muito mais conhecimento do que eu tinha ontem. A gente, especialmente em relação às questões digitais, a gente tem que se atualizar sempre, porque o vídeo que a gente gravou sobre o Google Meet no começo da pandemia já não tem mais tanta validade, né? A base é a mesma, mas o aplicativo já mudou muito de lá para cá. Né? Então, com certeza eu não tinha todo esse conhecimento, graças a Deus, que eu tenho conseguido me adaptar e aprender cada vez mais. Tanto a experiência, né, com as ferramentas, quanto em todas as outras coisas, a vivência com os professores, tudo. Eu tenho uma ideia do que é isso, né, Júlia, por causa do meu canal no YouTube. Eu fiz um tutorial do Meet também bem no início, e esse dia estavam me questionando lá, mas não tá assim, mas sim, é que atualizou o aplicativo, né? Eu teria que fazer um outro tutorial com a nova atualização. Então é complicado tu conseguir acompanhar. E aí o pessoal fica te xingando lá, né? Mas sim, não tá igual aqui, né? Teve casos da gente fazer o briefing à noite, tipo assim, às tarde da noite, porque a gente fazia essas reuniões à noite. Umas 11 horas da noite a gente acabou a reunião do briefing com o roteiro do vídeo. Quando eu ia gravar o vídeo pela manhã, já tava diferente. Eu já tinha que gravar adaptando. Sobre o Classroom, especialmente. Aí, Sérgio, tem outra pergunta aí para ela. Tati, me dizer se a questão de tempo de gravação disponibilizado pelo Meet ter mudado foi uma atualização ou um acordo financeiro do governo? Não foi uma atualização da ferramenta mesmo. O Meet, na verdade, quando começou a função toda da pandemia, ele era bloqueado, né? Aí usavam muito o chat do Hangouts. O Meet não era tão conhecido. E aí agora foi atualizado novamente e vão reduzir o tempo, reduzir o número. Acho que são até 100 pessoas, né? Pois é, né? Isso que é complicado, né, Júlia? Porque assim, vocês fizeram todo um curso de formação dos professores ensinando a usar. O Márcio mesmo, eu assisti a live dele sobre o Google Meet, né? E aí, daqui a pouco, essas funcionalidades deixam de estar disponíveis para o professor. E aí, até a minha próxima pergunta era sobre o ensino híbrido, né? Que o governo mesmo propõe que tenha um ensino híbrido futuramente, mesmo depois que acabe a pandemia, né? E aí, algumas funcionalidades que vocês ensinaram aí no letramento digital passam a deixar de existir, né? Então, será que não é uma perda, de repente, de tempo do professor? Ele assistiu a aula lá, aprendeu a usar o Meet, mas aí daqui a pouco não vai ter aquela funcionalidade que tinha antes, né? Na verdade, o Meet ele vai seguir disponível, a gravação ela segue disponível. Se quiser fazer o download da gravação e subir para o Drive, consegue fazer tranquilo. O acesso de mais de 100 pessoas é muito difícil que uma turma tenha mais de 100 pessoas, né? E a partir do momento que a gente vai fazer alguma transmissão para mais de 100 pessoas, para não pesar a internet, o ideal é que seja feito em transmissão ao vivo como live, como que a gente está fazendo aqui. Eu li numa notícia desse site de tecnologia que eles tinham adiado esse negócio do período de 1 hora para gravação, mas isso até o início de 2021. E uma das coisas que eles pretendiam tirar era essa questão aí de ir para o G-Drive, né? Que não ficaria mais armazenado no G-Drive, que eu acho que aí realmente limita muito, né, Júlia? Porque a grande vantagem que tem é tu conseguir hospedar o arquivo no G-Drive. Eu mesmo faço assim, eu hospedo no G-Drive, depois eu faço o download e edito. Não vou poder fazer mais isso se tirarem essa função, né? Mesmo para o e-mail institucional, né? Assim, sobre isso,
são várias questões, né? Eu escuto, eu muitas vezes concordo, mas são coisas que nem nós, nem eu, nem vocês, nem a Secretaria de Educação, nem o Educa Digital e nem ninguém pode resolver, né? Existem sugestões que a gente pode fazer para a Google, pedir ou não pedir, mas a decisão vai ser deles de fazerem qualquer coisa ou não, né? Então... Sim. Tu tá falando uma coisa aí que eu já pedi, uma vez eu mandei uma mensagem para a Google, mas eu acho que é difícil chegar neles, né? Que é a questão do banner. Do banner do Google ali, que não sei se tu já te deu conta que quando tu faz o upload da imagem ali, quando tu usa uma imagem que tu criou, ela fica mais escura, né? E aí muita gente começou a me questionar, porque eu disponibilizei na página lá os banners pro pessoal usar, personalizado para cada disciplina, né? E aí o pessoal assim, mas por que fica mais escuro quando a gente coloca no... É uma coisa da Google lá, só se eles mudarem, né? Eles configuram como se fosse para melhorar a visualização, né? Porque aparecem letras assim em cima. Mas são sugestões que a gente faz e algumas vezes, se tem muita gente pedindo, acaba sendo atendido, né? Todas essas atualizações são baseadas em solicitações. Sim. Sérgio, quer fazer mais uma pergunta para ela, hein? Alguns professores, né, da rede pública, mesmo apesar de ter um letramento que foi fantástico, muito bem organizado por vocês, né, pelo Márcio, por todos que participaram, né, e tu nos bastidores, né, Júlia? Muitos deles ainda não conseguiram se adaptar, né, a essa nova forma de dar aulas, né? Utilizar essas ferramentas do Google, né? E a minha pergunta é a seguinte, né? Mas apesar disso, muita gente consegue também, né? Acabou aprendendo, né? A minha pergunta é a seguinte: tu provavelmente deve ter visto, deve ter ouvido falar muitas práticas que foram feitas durante esse letramento. Tem alguma dessas práticas que te chamou a atenção e que te marcou, assim, alguma... As práticas dos profs de evolução? Isso. Com certeza. Muitos atendimentos que a gente faz através do chat do suporte marcam a gente, né? Alguns de forma positiva, outros de forma positiva, mas porque deu algo errado. Como, por exemplo, o professor tá trabalhando super bem, utilizando extensões no Meet para fazer chamada, né? Aquelas coisas todas. E aí, sem querer, apagando essas pastas, apagou a pasta Classroom. E aí a gente tem que conseguir... ficou procurando a pasta, onde é que tá, porque não tá na lixeira, porque apaga com o Shift Del, porque já usava o computador. Então, assim, ia perder todo o trabalho. E aí a gente vai lá e consegue recuperar. Mas mais do que isso... né? Mais do que essas dificuldades que os professores que já usam têm, os professores que não usavam e começam a usar é uma coisa fantástica. Quando eu participei da seleção dos profs para essa última trilha, né? E também para a penúltima trilha a gente chamou alguns profs de ensino religioso, sociologia, que tinham dado as suas contribuições através daquele formulário de compartilhamento de práticas educacionais. E ali a gente viu muita coisa legal e muito relato, inclusive nessa última trilha que não tinha uma prova de conhecimentos, uma avaliação, era para poder contar a sua experiência. Tem muito relato muito bacana de gente que não sabia usar, que não usava nada, mal sabia usar o computador e tá aí criando coisas muito legais, inclusive na turma de letramento também, nas respostas. E a minha mãe também, porque a minha mãe, que é prof da rede, era muito resistente. Sempre reclamou de educação à distância, que ali se formou no EAD. E aí ela se viu obrigada a ter que aprender e ela também tinha dificuldade de fazer essas coisas. A gente fez Meet, eu e ela, para poder mostrar para ela como é que funcionava o Google Apresentações. Não, faz assim, aqui tu consegue colocar um vídeo. E daí, inclusive numa das lives, ela tinha compartilhado uma apresentação dela com a Dona Benta, para eu poder visualizar, porque eu não tenho e-mail Educar meu, né? Então ela compartilhou com a Dona Benta. E aí na hora da live, o professor Márcio abria a página e eu apaguei rápido o e-mail dela, enviando... Olha só, vê o que tu achou, vê se ficou bom, estou aprendendo. Sim. Que legal. O que tu acha do ensino híbrido? Tu acha que vai vingar essa ideia ou tu acha que terminou a pandemia, tchau, acabou o ensino híbrido, vai todo mundo voltar pro que era antes?
Eu acho brabo que volte. Tem Acho muita que gente gotinho. tem muita gente Gotinho. que eu acho brabo que retorne pra como era. Sim. Tem muita gente que tem muita resistência e talvez siga lutando contra isso, né? E cada um tem a sua forma de dar aula. Muita gente é acostumada há muitos anos dar aula sempre da mesma forma e não quer mudar, não precisa disso, ao seu ver, né? Mas se vê que o ensino híbrido ele é mais produtivo para o aluno, que é quem realmente interessa. Ele se torna mais interessante e mais útil, se pode-se dizer assim. Porque a gente tá sentado, e eu, na minha experiência de docente, que não faz muito tempo que eu saí da escola, né? E da faculdade. A gente fica sentado assistindo a aula só, com o professor no quadro, porque na escola particular ainda, às vezes se tem acesso a uma lousa interativa, mas na escola pública muitas vezes não se tem isso, normalmente não se tem, né, esse tipo de acesso. E aí o professor já vinha utilizando, por exemplo, quando eu comecei a estudar, o professor usava slides com um papelzinho, né, num projetor. Depois já começou a usar o PowerPoint. E aí, à medida que isso vai evoluindo, vai se tornando muito mais interessante a aula. Sim. Então eu acho que o ensino não volta a ser mais o mesmo e eu acho isso ótimo. Antes de passar a palavra para o Sérgio de novo, eu queria pegar o gancho daquilo que tu tinha falado antes da escolha dos professores, né? Vocês deram preferência por escolher professores que não usavam antes. Por exemplo, assim, eu e o Sérgio não estaríamos nessa lista, porque a gente já estava usando antes. Estariam na lista pessoas que realmente não usavam antes e começaram a usar a tecnologia, ou não foi esse o critério? Na verdade, foi, mas não foi. Não foi em função de poder pegar uma prática nova ou qualquer coisa assim, né? De pessoas que não usavam para incentivar a própria pessoa. Mas por quê? A gente viu muito nos comentários das lives, por exemplo, dizer, mas essa pessoa aí é de tal lugar e já sabe usar. Então, para incentivar os professores mesmo que estavam assistindo a se inspirarem e verem, ela ali é uma senhora do interior, fala, não consegue nem falar o Google Classroom, mas está utilizando o Classroom de forma excelente. Então, era buscando essa inspiração, a gente buscou pessoas que tinham menos acesso, que utilizavam menos, para poder inspirar o professor que também não utilizava ainda. Tá bom, eu não consigo falar Google Classroom até hoje, então o Airê do inglês vai estar aí hoje. O inglês, professor Viegas a The Book is on the table, né? Sérgio? Cara, eu fiquei muito contente de poder conhecer assim, os bastidores, né, do letramento digital. Eu acho que foi importante, né? E essas 30 lives que foram feitas para que... E essas 30 lives podem ser vistas quando a gente quiser, né? Quando o professor quiser. Eu estava até comentando hoje, eu fiz uma aula para uma aluna só que foi assistir a minha aula. E ela disse, professor, só tem eu aqui. Não tem problema. Essa aula, eu já teve aulas que eu fiz de física para ensino médio que alcançaram 35 mil acessos. Quer dizer, eles podem não assistir agora, mas vão assistir depois, né? E a minha aula era cedo mesmo, então eu não gosto também de dar aula muito cedo, e tem alguns que não acordam, né? Ou ficam debaixo das cobertas ali, né? E a minha pergunta é a seguinte, eu vejo que tu é bem jovem, né? Deve ter, 20 e poucos anos, é isso? E tu não acha que essa tua linha de trabalho... Como é que tu pergunta a idade da pessoa, assim, ao vivo, assim, nos faz isso? Porque ela é nova, né? Sim, tu não acha que tu vai seguir essa área? Tu não vai acabar indo para o lado do direito? Tu não acha? Porque tu se desenvolveu tão bem durante essa pandemia e tu não acha que tu descobriu um outro caminho? Eu venho descobrindo caminhos na minha vida em vários aspectos, né? E aí eu tenho um leque de possibilidades para seguir. Mas todas essas coisas, de alguma forma, se correlacionam, né? É muito importante que a gente saiba, por exemplo, de como funciona o direito de imagem
trabalhando com as transmissões. Sim. Né? Então, pode ser que eu venha trabalhar mais com essas questões de Google e certificações, pode ser que eu venha trabalhar mais com arte, ou pode ser que eu venha trabalhar mais com direito. Para mim é bastante uma incógnita, mas eu invisto muito meu tempo em todas essas coisas. Sim. Essa tinha sido a minha primeira pergunta. Isso. Com a imagem, né? Com usar, né, com gravar e tal. Tu pode fazer um canal, por exemplo, de qualquer coisa que tu imaginar, né? Que o que mais necessário para ter um canal tu já tem, que é estar acostumado a falar com as câmeras, né? Só para concluir aí, eu gosto de fazer as perguntas polêmicas sempre, né? O Sérgio é mais suave na nave aí, né? Mas eu gosto de fazer as perguntas mais... Eu fiz uma pergunta pro teu pai aí, né? Eu vou dizer teu pai, né? Eu posso dizer, né? Eu acabei escapando, eu vou dizer, é o Márcio Machado, né? E eu perguntei para ele na live o que ele achava sobre o retorno das aulas, né? Se ele era contra ou a favor. A pergunta, assim, pessoal de vocês, não tem nada a ver com o SEDUC, com o letramento. Perguntando para a Júlia, né? O que a Júlia acha? Até porque tu tem uma mãe também que é professora também, né? O que tu, Júlia, acha? Que dá para voltar agora ou que, já que a gente está com o ensino remoto aí, continuasse com o ensino remoto? Na verdade, assim, eu não gosto de me manifestar sobre o que eu não tenho propriedade para falar, né? Eu tenho investido muito do meu tempo em trabalhar com as ferramentas, em pós-graduação e outras coisas. Eu não li, por exemplo, o documento da Secretaria de Educação, os documentos do Simpro, documento nenhum eu li sobre isso. Eu sei por cima como é que vai funcionar esse retorno das aulas, mas se me perguntarem, por exemplo, sobre a mudança do ensino fundamental, que tinha turmas no Classroom de componentes, uma turma para cada componente do ensino fundamental, e agora mudou para componentes integrados, sobre isso eu vou poder falar com propriedade, porque isso eu estou estudando, com isso eu estou lidando diretamente, então eu posso falar. O retorno às aulas foi investido muito tempo dos professores, né, para fazer a capacitação, é um momento ainda de incerteza em relação ao coronavírus em si, então me parece precoce, mas com certeza tem algum estudo que embasa a orientação que está sendo feita, né? Então, embora eu ache precoce, eu não posso me posicionar em relação a isso, não de forma pública, assim, em uma live. Eu preciso ler sobre essas opiniões. Eu sou aberta a ouvir, por exemplo, se vocês quiserem falar, ou então se algum professor que, por exemplo, sempre nas lives ficou batendo mas meus alunos não têm acesso, como é que eu vou dar uma aula remota? E daí agora a proposta é de retornar. Então, qual é a ideia? Né? Se não é retornar e não pode fazer a aula remota, qual é a ideia? Como é que isso pode acontecer? Então, eu sou sempre aberta a ouvir, mas falar sem ter propriedade, eu não falo, porque a minha opinião pode afetar muito a outras pessoas, né? Eu aprendi, especialmente com o projeto. A gente tem que ter cuidado com o que a gente fala em público, porque hoje em dia, especialmente nesses períodos que está todo mundo em casa, muita gente em casa, graças a Deus, tem muito doutor de Facebook, né? Que vê publicação na sua linha de tempo e acha que tem domínio sobre várias coisas. Várias. A pessoa não tem experiência nenhuma em ler a lei e ela acha que ela pode ler a lei, fazer a sua interpretação e publicar para todo mundo ver, dizendo que é aquilo ali. Sim. Assim, né, Júlia? Eu, como entrevistador, eu tenho um pensamento assim, eu faço a pergunta, a pessoa não é obrigada a responder, né? Mas eu como entrevistador, como responsável por trazer as informações para as pessoas aqui, eu sempre faço a pergunta. Aí se a pessoa vai responder ou não, né? Aí o Márcio... Vai da responsabilidade de cada um. O Márcio, na época, respondeu a opinião dele, né? Então, assim, cada um, né, tem o direito de responder ou não. Né? Ele tá dentro da Secretaria de Educação, então ele vai saber melhor sobre isso. Mas eu realmente não tenho propriedade e não me posiciono. Sim. Sérgio, vamos para concluir, hein? Só para concluir, eu acho, assim, maravilhoso, né? O fato de ter tido esse letramento por parte do Márcio. O cara é fantástico, né? Eu, sinceramente, não sabia que ele era teu pai, mas é uma pessoa fantástica e de um conhecimento enorme. E tu
fazendo essa parte nos bastidores, né? Agora, fazendo uma análise do que o professor Viegas perguntou, eu não vou te fazer uma pergunta, mas vou dar uma ideia do que eu penso com relação a isso. A gente está com esse ano, né? Durante os anos que se passaram, foi tentado fazer diversas vezes, e eu participei, né, de um letramento, né, feito pelos NTEs das coordenadorias. Foi tentado fazer um letramento para os professores. Eu fico pensando assim, ó, por que não aproveitar esse momento de pandemia ou esse ano para fazer esse aprendizado com os professores? E deu certo, com certeza, muito. Uma boa porcentagem de pessoas, de professores e de alunos, né, por isso que eu falo pessoas, acabaram aprendendo muito com relação a essa parte tecnológica do Google for Education, né, para aprendizado virtual, né? Então, eu acho que a gente tinha que aproveitar esse momento, né, de aprendizado, né? Isso aí que eu penso. Essa é a minha maneira de enxergar isso. Com certeza. Então tá, eu vou dar a palavra final aí para a Júlia e vamos concluir a live. Ela deve estar cansada, saiu de uma reunião agora, né? E agora começa a função da tutoria. A gente vai estar até às 10. Se alguém tiver dúvida aí, acho que o pessoal que está aqui nem deve ter, mas sempre que vocês precisarem, podem contar com a gente também através do chat do suporte, né? Do Educa Digital. Eu quero agradecer o convite do professor Viegas, mestre dos magos também, né? Para participar da live. Eu acho muito bacana poder ter essa interação também com os professores, porque eu não tive muito esse contato direto com os professores, mas só com os alunos mesmo, que voltaremos a ter, inclusive. E se vocês tiverem algum pedido, por exemplo, a questão de ligar a câmera no Meet, ou de não ficarem devolvendo a atividade que já foi enviada, podem encaminhar com a gente, que a gente que a gente encontra uma forma de falar com eles, de forma que eles nos escutem, ou que a gente atinja o máximo possível de alunos. E é isso aí, só agradecer mesmo. Dizer que para mim foi um prazer estar aqui. Eu queria agradecer por tu ter aceitado o nosso convite aí, né? Eu sei que a tua vida é bem corrida aí, tá bem, né, com muitas atividades, né? E o espaço está aberto aí, né? O Mestre dos Magos, para outra oportunidade que quiser participar aí. Eu vou fazer o contato contigo para ver aqueles professores que participaram, né, dos depoimentos, né? Eu queria trazer eles também aqui para as nossas lives para fazer o relato, né? Tá, Júlia? Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Até a próxima. Contem comigo também. Até mais. Mestre dos Magos! Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.